Senhoras e senhores participantes, uma boa tarde. Sejam bem-vindos. Esperamos que tenham tido todos um bom almoço. Nosso cordial boa tarde também aos que nos assistem pela internet. Convidamos a todos para que se reacomodem, para que possamos dar início aos nossos trabalhos na parte da tarde, com mais 3 interessantes e riquíssimos painéis. Lembramos para que voltem a silenciar os seus aparelhos de telefone celular, caso os tenham tirado deste modo. Seguiremos, então, com o próximo painel nos mesmos moldes dos que tivemos até então. Neste próximo, falando sobre mercado brasileiro de acesso. Com muita satisfação, convidamos ao palco agora como palestrantes a diretora do BNDES, Eliane Lustosa. O presidente do Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais, Paulo Ângelo Carvalho de Souza. O superintendente de Desenvolvimento de Mercado da CVM, Antônio Carlos Bevanger. Como debatedora, convidamos agora a diretora da B3, Flávia Mouta. E para mediar esta sessão, convidamos uma vez mais nosso anfitrião, presidente executivo do Codemec, Tomás Tosta de Sá. Composto o painel, damos início aos trabalhos. Senhor Tosta, a palavra é toda sua. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a presença da Eliane, a diretora do BNDES, do Paulo, da Flávia e do Bevanger. O sobrenome dele, aí teve que fazer uma consulta para saber como pronunciar. Antônio Carlos. O painel, esse primeiro painel da tarde, diferentemente dos painéis anteriores, que trataram de temas estruturantes no primeiro dia, e hoje pela manhã, do papel do empreendedorismo, da inovação, das startups, ele vai tratar do mercado já maduro. Nós temos um mercado de capitais, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Quando eu fui presidente, ela comemorou 150 anos, quando eu fui presidente da CVM. Isso foi em 1994. Ela comemorou 150 anos naquela data. Naquela data, eu trouxe de volta para o Rio de Janeiro, o Fernando Henrique, o presidente, e eu trouxe de volta para o Rio de Janeiro a CVM, que tinha sido transferida para São Paulo. Acredito que seja, talvez, o único órgão público que, tendo sido transferido para Brasília, voltou para o Rio de Janeiro. Mas o mercado de capitais, para mim, eu continuo dizendo que o Codemec é startup para o desenvolvimento do mercado de capitais. Porque o nosso mercado de capitais, se eu comparar com o que ele já foi em relação a outros países, nós não evoluímos nos últimos 40, 50 anos, como evoluíram os outros. Só para citar um exemplo, o número de empresas listadas na Bolsa da Índia são 5.541. Na Bolsa da China, que não existia na década de 80, são 2.631 empresas. Na Bolsa da Coreia, que eu visitei em 1990, foi antes de ir para a CVM, em 1985, eu trabalhava nessa época na área internacional da São Paulo Alpargatas e participava das negociações do Acordo Multifibras em Genebra e fazíamos reuniões preparatórias em várias partes do mundo. E eu fui à Coreia nessa ocasião e o Roberto Teixeira da Costa, que tinha sido o primeiro presidente da CVM,
Eu falei, Roberto, você conhece alguém na Coreia? Ele me apresentou, e eu fui visitar a Bolsa da Coreia em 1985. Não tinha praticamente nada. Nós já tínhamos Rio e São Paulo disputando a liderança, qual a bolsa seria a maior bolsa do Brasil, e a Coreia não tinha praticamente nada. Hoje, o número de empresas listadas lá é de 1.849 empresas, e aqui no Rio de Janeiro, a Bolsa do Rio já morreu, foi assassinada por um manipulador de mercado, Nagy Narras, que foi julgado quando eu fui presidente da CVM e foi penalizado exemplarmente naquela ocasião. São Paulo, a Bovespa assumiu a liderança do mercado e hoje domina integralmente o mercado de negociação secundária no Brasil. Mas temos quantas empresas listadas? 340, 350, 450, mas ativas. Ativas, porque tem uma diferença, estar listada em bolsa e captar recursos no mercado. Quando eu estava na presidência do Instituto IBMEC, eu pedi ao Roca para fazer uma pesquisa, e isso tem uns 5, 6 anos atrás, e a informação que eu tinha, na época eram 350 empresas, das quais mais de 200 não captavam nenhum centavo no mercado de capitais, mais de 200 empresas. Então, pergunta-se por que ter o custo de ser uma empresa de capital aberto se não tem os benefícios de ser uma empresa de capital aberto. Bem, mas eu queria fazer essa introdução porque eu vejo uma grande oportunidade da gente criar um novo mercado brasileiro de acesso. Pela manhã, e o tema que eu tenho defendido é que vai ser a pequena e média empresa, é que vai dar a sustentação no desenvolvimento econômico brasileiro para os próximos 50 anos. O empreendedorismo é que vai dar essa condição, e essa condição vai viabilizar se criarmos um mercado não tão regulado, e não... Eu sou um crítico do Bovespa+, desde a sua criação. A Maria Helena era superintendente na Bolsa na época, mas eu conduzi o plano diretor do mercado de capitais. Quando ela foi presidente da CVM, fui lá e disse a ela. E não adiantou, não houve mudança. O resultado é que o Bovespa+ listou... Flávia, me diga, quantas empresas? 19. Agora são 20. São 20. Né? O Aim, que é uma subsidiária da Bolsa de Londres, o Aim, em pouco mais, uns 10 anos a mais, listou 3.300 empresas. Nós, depois de 15 anos, temos 19 empresas. Tem algo errado com a regulação. A gente falou muito sobre o problema da regulação. Eu acho que uma mudança da regulação é fundamental para darmos oportunidade às empresas pequenas e médias, que serão as grandes empresas de amanhã, terem um mercado de acesso, que a gente chama mercado brasileiro de acesso. Bem, feita essa introdução, expressada aqui a minha insatisfação com a atual regulação do Bovespa+, eu sei que teremos novidades. O Valor já publicou uma entrevista com o Felipe Paiva sobre o novo modelo que eles estão pensando. Eu vou deixar, então, a Eliane conduzir, apresentar a sua palestra. Depois, na sequência, o Paulo, a Flávia e o Antônio Carlos. O Antônio Carlos vai comentar. Muito obrigado. Vamos ver se eu consigo. Bom, Tomás, obrigada mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui, e realmente parabéns aí pela iniciativa, pela resiliência em defesa do mercado de capitais, né? Isso realmente
É um sucesso, né? Pessoas que acreditam e brigam pelo mercado de capitais como você. Queria saudar meus companheiros aqui de mesa, e a minha ideia aqui é falar um pouco da ação do BNDES e terminando no mercado de acesso. Mas eu vou passar rapidamente aqui sobre, porque nem todos conhecem, né, os números, né, e normalmente o mercado fala muito das grandes empresas, né, é o que dá mídia, é o que chama atenção, mas o banco tem mudado a sua atuação justamente na direção de empresas menores, né? Então, a carteira do banco, vou ver se eu consigo, acho que eu vou olhar aqui, né? Uma carteira fechando esse primeiro semestre de 2018, 83,5 bilhões de reais de ativos investidos, principalmente, aí você tem 90% em ações, né? E, ao todo, são 181 empresas investidas indiretas via fundo e 125 empresas investimento direto. Eu vou detalhar um pouquinho mais. Então, se você olhar aqui, e excluindo as 5 principais empresas da carteira, JBS, Petrobras, Vale, Fibra e Suzano, esse portfólio cai para quase 24 bilhões de reais. E vai demorar, né? O banco tem feito desinvestimentos, vendemos no ano passado 6,6 bilhões, esse ano temos uma meta de desinvestimento de 12 bilhões de reais, mas, obviamente, se vendem as ações no momento adequado e quando realmente cumprimos o papel e tem liquidez, né? Então, se não tiver no preço justo, o desinvestimento acontecerá a médio prazo, né? Não existe urgência no desinvestimento. Então, olhando a atuação do banco via fundos, né, nós temos na carteira 37 fundos, e aí essa divisão que vocês identificam, deixa eu ver se eu consigo apontar. Então, a gente tem 46% dos nossos fundos são private equity, né? Então, em número de fundos, você tem 46% private equity, 16% venture e 38% de seed. Não, perdão, seed 16% e 38% de venture. O volume de private equity ainda é maior, mas a expectativa é que a gente possa migrar para mais seed e venture capital, que é o que a gente vê nesse gráfico, né, em percentual. O número de empresas é maior, né, você já consegue identificar um volume, um número de empresas em venture e seed significativo, mas em volume de capital comprometido, que é o outro gráfico, o percentual em private equity ainda é maior, é muito mais relevante. Também os investimentos começaram em 97 e o banco teve um papel relevante, criando novos, incentivando o mercado de gestores também. Hoje é um mercado consolidado dos gestores de private equity, e o trabalho que o banco vem fazendo desde 2007, né, quando começou o primeiro Criatec, né, justamente migrar para menores empresas que tenham um grande conteúdo de inovação e que possam também, em algum momento, né, atingir o mercado de capital. Mas o importante desse gráfico é mostrar que com 3,1 bilhões de capital comprometido do banco, trazendo o setor privado, você consegue alavancar 16 bilhões de reais. Então, é o que se chama, é uma das formas de buscar fazer o crowding in, né, trazer o setor privado para os investimentos. Né. Esse gráfico é para mostrar que, dentre as metas transversais, acho que eu vou virar um pouquinho, porque se eu não enxergo, eu não consigo. Então, vamos lá. Dentre as missões do banco, né, eu queria colocar aqui a questão do mercado de capitais. Por causa da transmissão pela internet. Então, vamos lá. Então, aqui, o mercado de capitais passou a ser um dos objetivos do banco, das missões transversais, além da sustentabilidade, desenvolvimento regional, inovação, mas desenvolver o mercado é uma das missões transversais do banco. Tá? Então, eu vou colocar. E se compararmos com os nossos peers, né, o trabalho grande que fizemos com a Roland Berger, todos esses bancos também incluíram o papel dentro do seu objetivo, o desenvolvimento do mercado de capitais, ou seja, é uma das missões importantes que o banco entende que deve avançar. E de que forma avançar nesse trabalho? Tentar identificar as falhas de mercado como um espaço de atuação, porque justamente ao atuar nas falhas de mercado, a busca é trazer algum tipo de atributo que o mercado identifique como uma falha, como uma falta, e, a partir daí, desenvolver ou atrair recursos privados. Então, nesse contexto, quais são as principais falhas identificadas? Ausência de escala e profundidade mínima.
Então, o que o banco tem feito? Buscado atrair mais recursos, seja do ponto de vista da oferta, levar oferta de projetos para o mercado, que essa também é uma falha, e também do ponto de vista da demanda, atrair os investidores. Temos discutido muito com investidores institucionais que, justamente com uma taxa de juros alta, tem atuado muito, né, segurando e comprando títulos públicos, né, que são líquidos e longos, para fazer o Asset Liability Management. Então, um dos objetivos, e temos já algumas ações nesse sentido, é trazer investidores e identificar instrumentos que possam ajudar a novos investidores entrarem no mercado. E o objetivo, aumentar a profundidade do mercado. De que forma? Também comprando e vendendo esses papéis na tesouraria do banco também, né? Então, essa é uma outra atuação. Só voltar aqui rapidamente. Uma outra falha de mercado é buscar, vamos dizer assim, atuar na simetria de informação, né? Buscando expor, né, trazer mais informação dentro dos instrumentos que o banco tem atuado. Depois a gente pode falar, eu vou tentar fazer uma apresentação rápida, mas se tiver dúvida a gente elabora na sequência. Buscar justamente desenvolver internamente competências na análise de risco, e isso principalmente na parte de dívida. O banco tem um conhecimento muito grande na estruturação de projetos de infraestrutura, e a ideia é poder compartilhar com o mercado esse conhecimento e justamente sinalizar que bons projetos estão sendo levados ao mercado, permitindo alternativas de investimento ao mercado. Né? E, ao fim, né, justamente dentro desse espaço de atuação, buscar atuar em setores que tenham alta externalidade positiva, ou seja, benefício social maior do que o privado. E justamente aquelas missões transversais de inovação, sustentabilidade, o próprio desenvolvimento do mercado, são formas que entendemos trazer essas externalidades, né, ou viabilizar essas externalidades positivas dentro do mercado. Então, aqui, bom, quando a gente fala das falhas, esse é um gráfico um pouco complicado, é em cima de um trabalho do Banco Mundial, mas essa verde é o Brasil, essa linha verde é o Brasil, o amarelo são os países emergentes, vermelho os asiáticos e os azuis os avançados. Quanto mais dentro dessa figura, pior. Quais são os pilares? Concentração, liquidez, número de empresas listadas, market cap e custo de transação. Então, estamos bem do ponto de vista de liquidez, comparativamente falando, concentração também, mas muito mal número de empresas listadas e market cap. Né? No custo de transação, essa é uma discussão que tem a ver com os reguladores, eu entendo que Flávia e Antônio falarão a respeito da atuação nesse sentido. Então, onde o banco acha que pode atuar? Aumentando, tentando incentivar novas listagens de empresas e aumentar o market cap. De que forma? Bom, antes disso, isso aqui também reforma um pouco a pergunta do Tomás no início. Esse é uma fonte do SEMEC, né, do Roca, e ele justamente corrobora a percepção do que o Tomás colocou. Grandes empresas com faturamento de 400 milhões, acima de 400 milhões de reais, você tem 5 mil empresas, 195 não financeiras abertas, né? 99 que tiveram algum tipo de emissão de debêntures, que usaram o mercado de capitais. Então, a soma das empresas que estão no mercado, sejam listadas no mercado ou que tenham emitido debêntures, apenas 294. Do total, apenas menos de 6% são as empresas que acessam o mercado de capitais de alguma forma. Né? Principalmente as grandes, porque se você for para a média, entre 20 e 400 milhões de reais, ou pequenas, o percentual é quase nada. Ou seja, apenas as grandes e, mesmo assim, poucas do total. Ou seja, de fato, precisamos atrair essas empresas para o mercado, né? Que o mercado seja mais eficiente na sua atuação. Então, como que o banco, né, atua? Ele pode atuar via fundos ou investindo diretamente. Então, essas são todas as iniciativas que foram implementadas, né? Isso aqui já desde os anos 90, o banco atua, né, contratando gestores que vão fazer investimentos dentro de fundos de private equity, que são mais no estágio de empresas mais maduras, né, aqui entre growth e mercado já públicas. E, recentemente, né, andamos um pouco mais, com mais ênfase nesses três aqui, essas três iniciativas. Esse ano lançamos uma iniciativa para co-investir com anjos, porque a falha de mercado é que essas empresas muito pequenas têm dificuldade de acesso a recursos,
e a forma que o banco entendeu é poder co-investir com seed monies. Ele investe, nós investimos R$1, ele coloca, vamos catch up o mesmo real, e a ideia aqui foi escolher um gestor para fazer esse trabalho, né, em nome do banco, junto com outros investidores nesse fundo. Uma outra iniciativa, Capital Semente, né, que essa já tem andado já desde os chamados Criatecs, né, estão nessa categoria, que já, como eu mencionei anteriormente, desde 2007, já estamos no Criatec 3, né, que é um fundo extremamente positivo, e é interessante que o primeiro Criatec, o banco participou com 80% do capital, no segundo em torno de 60%, no terceiro Criatec já menos de 60%. É justamente esse movimento de lançar uma ideia, identificar uma falha de mercado, e à medida que o mercado vem, o banco busca participar menos daquela iniciativa, justamente trazendo o setor privado. Então, entrando aqui na nossa discussão do investimento direto, essa é a forma que o banco, né, estamos concluindo as políticas de subscrição de valores mobiliários. Né, o banco, eu vou falar um pouco aqui da nossa história, né, o que o banco já apoiou o Bovespa+, o problema é que realmente o Bovespa+ não deslançou, mas o banco teve uma atuação bastante forte, trabalhando junto com o B3, com a CVM, justamente identificando a oportunidade de levar empresas para o mercado. Entrar em empresas fechadas, melhorar a gestão, melhorar a governança e levar a empresa para o mercado. Tá? Então, esse é o passo que nós estamos concluindo. Em cerca, acho que até mais um mês, a gente consegue concluir, dentro dessa discussão da revisão da política operacional do banco, a última etapa que falta é justamente detalhar, a partir dos erros e acertos no passado, né, a nossa atuação, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui entrando na carteira do banco. Né? Então, se você olhar, a gente falou aqui, hoje você tem 16 empresas, né? Foram 19, 2 deslistaram e uma foi para o novo mercado. E agora a Flávia contou que tem mais uma. Então, a conta começava com 20, minha conta estava com 19. Né? Mas, se você olhar, a maior parte, 8 dessas 16 empresas foram apoiadas pelo banco. Tá? E você teve apenas 2 ofertas, todas as 2 ofertas do Bovespa+, foram apoiadas pelo banco. Uma Nutriplant, que não deu muito certo, né, que foi em 2012. A segunda foi a Sênior, uma boa experiência, né, do banco. Foi uma oferta de quase 60 milhões de reais. Ela fez oferta em 2014 no Bovespa+, e, na sequência, migrou para o novo mercado. Então, ela saiu da base aí das 20 empresas, né, ela migrou para o novo mercado. E aqui tem a lista de todas as empresas, né, então essas aqui são empresas apoiadas pelo banco, justamente que listaram ou apenas 2 fizeram oferta no mercado. Se nós considerarmos de todas as empresas fechadas, 51 empresas fechadas que hoje estão na carteira do banco, 13 fizeram abertura de capital. Então, aqui é uma outra forma de colocar 8 na Bovespa+, 4 no novo mercado, são essas empresas, todas essas casos de sucesso, Link, Sênior, Ouro Fino, TOTUS, e uma empresa que teve o registro de companhia aberta, não chegou a ter uma oferta. Tá? Se você olhar aqui uma outra forma, né, das 60, na empresa, aí, como é que o banco atua? Normalmente ele tem acordo de acionistas, e esse acordo de acionistas define alguns covenants, justamente para empurrar, melhorar a empresa do ponto de vista de gestão, de governança, e tem a obrigação, em algum momento, de buscar uma saída. A saída pode ser a mercado ou a venda para um estratégico. Então, aqui, já quase concluindo, né, essa aqui são os casos, eu listei aqui os casos de sucesso desses investimentos, né, que a gente colocou aqui, que foram ao mercado. Qual foi a rentabilidade, né, a evolução da receita operacional líquida? Né, você teve aí um crescimento bastante significativo, ou seja, tem casos de insucesso também, eu estou falando só dos bons casos, mas a ideia é justamente, a partir desses investimentos, não só cumprimos o papel de levar mais empresas ao mercado, aumentar o market cap do mercado, mas também é possível ter rentabilidade a partir dessas operações. E a visão que tem que se ter num portfólio grande, como é o portfólio da BNDESPAR, é justamente a visão de portfólio. Você vai ter sucesso em algumas, em outras você pode ter, né, um resultado não tão positivo. E, para concluir, então, essas aqui são, vamos dizer assim, o que virá na política de subscrição de valores mobiliários do banco. Né? Então, seja no investimento direto ou no investimento via fundos, quais são os objetivos que estarão de uma maneira bastante objetiva e definida na política operacional do banco. O banco precisa ter essa definição clara
e justamente para, a posteriori, haver auditorias e a avaliação se o banco, de fato, cumpriu ou está aderente à política. Banco público, assim como qualquer investimento de terceiros, tem a sua responsabilidade fiduciária ainda maior por ser um banco público e prestar contas, né? Então, o objetivo é desenvolver mercado. Ao fazer o investimento, esses atributos devem estar presentes na proposta de investimento, que é desenvolver o mercado de capitais. Por exemplo, o banco acabou de apoiar, ancorar um fundo de debêntures, né, 500 milhões de reais, um fundo de debêntures, e fomos buscar investidores para esse fundo que visa cumprir ou tentar fechar um gap de falta de projetos de dívida no mercado. Ao fim e ao cabo, tivemos a aderência de fundos de pensão, o banco ficou com menos de 50% do total do fundo. Então, a ideia é de identificar um produto e, a partir do produto, poder replicar. Uma vez feito o primeiro, nós abrimos aí um orçamento de 6 bilhões de reais para novos gestores, novos fundos, desde que determinadas condições fossem atendidas, que é justamente a validação pelo setor privado, do valuation, da tese de mercado, tudo isso faz parte. Então, atendidos esses atributos, que são comuns às duas formas de investir, e outros atributos mais particulares do investimento direto ou do fundo. Por exemplo, no fundo, um dos objetivos é a forma que nós vamos buscar fomentar o empreendedorismo. Não dá para se imaginar que o fundo vai analisar micro e pequenas empresas. Então, a forma de atuar, a principal delas via fundo, e uma outra forma que recentemente anunciamos é criar um ambiente, que nós, na iniciativa que o banco lançou de BNDES Garagem, para justamente incentivar esse ecossistema de empreendedorismo, onde as empresas investidas do fundo vão poder interagir com gestores e outras oportunidades para justamente poder alavancar e criar mais oportunidades para os seus investimentos. Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Muito obrigado. Paulo, passa a palavra agora a você. Boa tarde a todos e a todas. Eu não posso deixar de cumprimentar o meu amigo Tomás. O Tomás ele devia estar fazendo 8 anos, porque com tanto entusiasmo e com tanta dedicação, depois de realizar tantas coisas na vida, é invejável. Então, Tomás, parabéns. O Tomás me mandou um e-mail, acredito que para os demais também, falando: finalmente conseguimos o recurso para poder fazer o fórum. Eu respondi, falei assim: poxa, Tomás, um fórum tão importante desse, brigar por tanta... E brinquei, michuruca? Não é michuruca, é porque é uma brincadeira que eu quis fazer em homenagem à sua competência. Né? Obrigado, Paulo. Estamos aqui hoje. Eu vou fazer uma apresentação, não é palestra. Eu estou começando a falar do Elite. O Elite é uma empresa vinculada à Bolsa de Londres, que eu fiquei conhecendo nos andares da minha vida, quando descobri que eu estava fazendo em Minas Gerais o que a Elite estava fazendo no mundo. Então, nós resolvemos nos associar e trazer essa tecnologia para cá, que eu vou apresentar para vocês, que me parece muito importante. Antes, eu queria contar um pouquinho da nossa história. Gente, isso aqui, quando eu estou com um empresário, eu gasto mais ou menos 2 horas. Eu vou ver se minha capacidade de síntese eu consigo falar no tempo que não sou dedicado, que é pequeno. Mas, em compensação, o público é muito seleto. Portanto, juntando uma coisa com a outra, pode ser que dê. Eu queria falar um pouquinho do histórico do Instituto Mineiro de Mercado de Capitais. E o Instituto Mineiro de Mercado de Capitais, ele é antecedido, aqui em 2004, pelo Grupo Gestor de Mercado de Capitais. Nessa época, eu era presidente da PIMEC de Minas Gerais e presidente do Fundo de Pensão da Magnesita. E capitaneado
pela CEMIG, pelo BDMG, pela Copasa, pela ANCHAM, Câmara Americana de Comércio, e pela FIENG, e a PIMEC, obviamente, nós criamos esse grupo gestor para dizer o seguinte, ou pelo menos perguntar e tentar responder o seguinte: por que a economia mineira, na nossa ótica, é uma economia forte e diversificada, porém, na época, ela era a 7ª classificada pelo critério que quisessem em termos de mercado de capitais. Nós tínhamos vergonha disso. Então, nos propusemos a tentar mudar esse quadro. Então, criamos esse grupo gestor. Esse grupo gestor fez uma missão a Nova York. Pode parecer pouca bobagem, mas nós levamos a Nova York, nessa missão, 14 empresas mineiras. E mantivemos esses camaradas enclausurados 8 dias com a gente em Nova York. Estou falando de diretor, sócio, etc. E isso mostrou dar resultado. Posteriormente, dada a responsabilidade de você levar esses empresários em Nova York, sem ter preocupação de ter um seguro de vida, sem preocupação de ter uma segurança e conseguir patrocínio, mas aí era um grupo gestor, não tinha como prestar conta. Eu falei, gente, não dá para continuar assim, tem que ser um pouquinho mais profissional nessa brincadeira. Daí, criamos, então, o Instituto Mineiro de Mercado de Capitais. Imediatamente, o Instituto Mineiro de Mercado de Capitais colocou uma segunda pergunta para ser respondida. Por que eu fiz, nesse período, um monte de eventos, mais ou menos uns 30 eventos, de mercado de capitais em geral, não é de IPO, de tudo. Tive participação do BNDES, tive participação da B3, dos fundos de Private Equity, foi uma coisa muito, muito, muito positiva. Mas a pergunta que não calava era o seguinte: tá, tudo bacana, tudo muito bonito, tudo bem feito, por que não tem resultado objetivo no mercado de capitais? Então, demos tratos à bola para isso e chegamos a uma conclusão simples. É que o empresário ele está sufocado no seu dia a dia por imposto que não acaba nunca mais, por escândalo que não termina nunca mais, e ele está tendo lucro, ele tem um lucro razoável, ele tem uma margem razoável, então para que? Para que eu vou inventar de entrar nesse buraco sem fundo, onde todo dia é noticiário da televisão, é noticiário da imprensa, e eu não estou precisando disso. De resto, aquela velha cultura. Cansei de ver empresário me interromper a hora que eu começava uma palestra e falar assim: escuta, doutor, eu não quero sócio na minha empresa, eu não preciso. E mais, eu não preciso de dinheiro também. E eu, obviamente, com o máximo de paciência e educação possível, né, tentar mostrar para ele como era bem esse o caminho. Que ninguém ia obrigá-lo, primeiro, a fazer IPO. Não era esse o problema. E aí eu percebi uma coisa importante, de um modo geral, havia um desconhecimento grande sobre o que é o mercado de capitais. Empresários bons. Segundo, eu vi que o camarada achava que pedir dinheiro emprestado era uma vergonha, porque ele via no banco que o pessoal pagava aí um spread de 10%. Ele falou assim: eu não sou doido, eu não sou irresponsável, eu tenho que prestar conta para minha empregada, para minha mulher, para meus filhos, para os meus amigos. Então, eu não vou mexer com esse troço, não. Quando eu descobri isso, então comecei a ganhar o jogo. No seguinte sentido: nesse período aqui, de mais ou menos de 2000, aqui plena crise, né? 7, 8, 2012, 13, 14, nós tivemos 8 empresas em Minas Gerais, que eu vou falar o nome, vocês conhecem, que tiveram alguma coisa a ver com as nossas atividades. Ou foram em Nova York com a gente, ou participaram das minhas palestras, dos meus eventos, e eu, então, citaria 8 bilhões de reais de investimento. Vou citar as empresas: Algar, fez uma dívida em um private equity, Hermes Pardini, quem conhece a luta da Hermes Pardini sabe que foi uma epopeia, porque o doutor Hermes é um homem vivo, que ficou doente e continua vivo, graças a Deus, porém doente. E pior, óbvio, doença não... Ou cura, se continua, a gente sabe que não tem cura. Infelizmente, só piora. Mas teve problema familiar, venceu isso tudo e fez um IPO o ano passado espetacular. A Orgel, uma empresa tipicamente mineira da área de construção civil, fez uma dívida em um private equity. Aliar Medicina
fez um private equity, um IPO, muito bem feito. O Forno de Minas fez um negócio incrível. Forno de Minas, para quem não sabe, é pão de queijo. Forno de Minas vendeu, recomprou, fez uma dívida e teve na boca de fazer o IPO, mas acabou que a conjuntura não ajudou muito, eles vão acabar fazendo, mas estão em stand-by. O Grupo Zema, o dono do Grupo Zema, ele deve ser, ele é do partido Podemos, né? Podemos? Bom, queremos, né? Ele é um empresário que nunca foi político, tem dinheiro para dar com pau e está em terceiro lugar, correndo o risco de ficar em segundo. Ainda bem que ele talvez não ganhe, porque Minas ganharia um ótimo governador, mas perderia um grande empresário. Mas o Grupo Zema também fez uma debêntures e mais um FDIC. A Louca América também esteve em Nova York com a gente, é filho do senador Arlindo Porto, não sei se vocês conhecem, que é o Luiz Fernando. Ele voltou embevecido de Nova York, tentou um private equity, não deu certo, voltou atrás, recomeçou e fez há 1 ano e meio atrás, ou 2 anos, se não me falha a memória, um IPO brilhante. E, finalmente, a Ocon Clínicas, que conseguiu, inclusive, fazer um negócio completamente diferente, que já tinha sido feito no Brasil, não digo que seja o único, mas que foi juntar várias empresas do mesmo ramo e desenvolverem juntos uma captação e todas as empresas funcionando em grupo, porém cada um com sua individualidade. Então, isso aqui provou, com certeza, que se a gente trabalhar diferente no mercado existente, aqui vocês viram que não teve invenção nenhuma, o mercado existente, como Eliano falou, de pequenas e médias empresas. É possível, só que tem que trabalhar esses caras de forma diferente, de forma mais, eu não vou dizer mineira, porque seria agredir os demais estados, mas de forma mais coloquial, entender o problema do camarada, é como eu costumo dizer, dar a mão para ele e levar ele até na boca da botija. A boca da botija é o mercado. Né? Muitos vão passar primeiro por um private equity, muitos vão passar primeiro por uma dívida e, finalmente, espero que cheguem no IPO. Então, posteriormente a isso, caminhando, então, de 2012, nós fizemos mais uma missão a Nova York, depois fizemos uma missão a Toronto, para conhecer as alternativas de acesso ao mercado, a ver o que as empresas estão fazendo lá, para a gente tentar replicar por aqui. E, finalmente, nessas andanças, conhecemos o Elite, que eu já disse, já fiz uma pequena explicação a respeito, e, no final de 2017, fizemos um evento em Minas Gerais, que nós assinamos um acordo de cooperação com o Elite. Nós hoje, então, representamos o Elite no Brasil. Esse final de semana teve o Elite Day em Milão, mandei um diretor lá, infelizmente eu não pude ir. Aqui eu sempre gosto de fazer uma justa homenagem àqueles que estão com a gente nessa luta, entendendo esse problema e tentando nos ajudar. Posso até cometer, às vezes, a infelicidade de ter esquecido alguém, mas eu cito aí a PIMEC de Minas Gerais, que eu fui presidente, o BDMG, a CEMIG, a Copasa, a FIENG, o IBGC, o IBRE e a Uzi Minas. Esse, basicamente, foi o grupo gestor que deu início nisso em Minas Gerais. Hoje, esses apoiadores estão extremamente ampliados. Deixa eu ver se está faltando alguém. Deixa eu ver, B3 está aqui. O BNDES é parceiro, mas não está aqui, por erro da minha colaboradora. E tem mais uma série. Então, vocês veem que é uma série diversificada de bancos, né? Citando BDMG, Banco do Brasil, Bradesco, BBI, Votorantim, que é de Suíça, e vários outros que têm participado dessa luta. O que eu falo que é luta? Quando eu preciso de um banco, por exemplo, eu não preciso do dinheiro do banco só, não. Eu preciso do dinheiro do banco. Ninguém faz nada sem dinheiro. Mas eu preciso também da expertise do banco. Quando eu falo de uma Grant Thornton, eu estou falando de uma empresa que vai trazer... Ela me patrocina também, patrocina. É pena que o Funchal não está aqui, ele é patrocinador. Mas traz toda a expertise também dessa empresa para ajudar junto às empresas que eu vou fazer esse trabalho. E por assim vão todas,
A B3 já participou de evento com a gente em Belo Horizonte. Peço desculpa ao BNDES, o BNDES já participou dos melhores eventos que nós fizemos de Private Equity em Belo Horizonte. Não fui injusto porque teria que ser de propósito. Foi realmente um erro da minha parte, assumo a responsabilidade e peço perdão. O grupo gestor, eu já falei nele, não falei da constituição do RAISE. Esse RAISE é importante ele ser citado, porque foi a primeira turma que nós formamos de 10 empresas para seguir os nossos parâmetros para ir a mercado. Nesse meio tempo, em 2017, eu já citei, fizemos um acordo com a Elite, então essa empresa do RAISE passou a ser Elite Brasil, através do Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais. Então, acabou o Instituto Mineiro e foi criado o Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais. A nossa pretensão é, com o apoio dos estados e dos diversos players do mercado, levar essa cultura em todos os estados brasileiros. É claro que eu vou ter que ter uma porta de abertura, tipo, o Codemec, caso queira, eu tenho certeza que o Tomás gostaria, a gente aqui no Rio trabalhar em conjunto. A mesma coisa vale para a B3 no Brasil inteiro, para o BNDES no Brasil inteiro, e assim sucessivamente. Portanto, não é o meu braço e da turma que está comigo, é o braço de um monte de gente competente remando para a mesma direção. Vou falar um pouquinho do Elite Brasil, só para vocês terem uma ideia. Então, o Elite Brasil é uma área de educação, então, assumindo a estratégia, inovação, internacionalização, governança corporativa, plano de negócio. Relacionamento com as companhias de mercado, os diversos advisors, advogados, auditórios e bancos de investimento. Vocês podem fazer a seguinte pergunta, mas por que isso aqui? Por incrível que pareça, várias e várias empresas, eu diria que grande parte das empresas não conhecem esses players de mercado, não têm acesso a eles. O Brasil é um país cheio de contradição, essa é uma delas. Está me faltando ali, que é o capital. Então, o capital, para nós, é todo o mercado de capitais, M&A. Hoje, uma empresa que antigamente não aceitava falar eu não vou ser vendido, hoje ela já comunga comigo. Espera aí, mas se eu tiver que ser vendido, eu quero ser vendido pelo meu preço. Então, eu preciso saber quanto que eu estou valendo no mercado. Então, isso é uma coisa de muito valor. Joint venture, o empresário brasileiro, mas sobretudo mineiro, que eu conheço bem, ele falava assim, eu não quero sócio porque esse sócio vai vir sentar do meu lado para me tomar a minha empresa. Essa é uma crença antiga. Eu acho que no Brasil inteiro. Hoje, para cada vez que eu reúno essas empresas, eu levo um case. Então, eu levo, por exemplo, os atuais gestores do Hermes Pardini e falo aqui, escuta, conta aqui qual que é a experiência que vocês tiveram num projeto de private equity. E o camarada abre o verbo, para aquilo que foi negativo, para aquilo que foi positivo. E aí vem aquela coisa bíblica. Quando que a inveja é boa? Quando ela é uma inveja positiva. Se A fez, se eu fizer igual, eu também posso ter o mesmo resultado que A. E aí o empresário vê que é possível aquele sonho dele também se realizar. Securitização de dívida, private equity, uma coisa, de certa forma, debêntures, finalmente um IPO. A ordem pode ser invertida, quem manda nessa ordem é a empresa e o mercado. Vocês vão ver que eu considero até a hipótese de percorrer tudo isso e a empresa fala assim, não, tudo bem, eu não quero fazer nada. Em Minas, infelizmente, nós temos uma situação. Ok, obrigado. A Precon, todo mundo achou que a Precon ia bombar. 4, 5 anos atrás, fazer um IPO. Não fez. Se a gente abandonar a Precon, ela não vai fazer nunca. Então, uma das nossas missões também é não abandonar ninguém no meio do caminho. Tipo, né? Um pai não abandona o filho, por pior que ele seja. Muito bem, deixa eu dar uma corridinha aqui, senão eu não vou falar o que eu preciso. Isso vai ficar para vocês, por favor. Me perdoem se eu tenho que correr, já me deu um sinal ali. Mas aqui são as fases do programa de treinamento. Vocês estão vendo que é um programa que pode demorar até 9 meses, ele pode ser acelerado, porque ele é feito sob encomenda. O perfil das empresas requeridas tem que ser uma companhia ambiciosa e que tenha qualidade,
Quem não tem ambição não tem resultado nenhum. A empresa tem que ter essa ambição, tem que querer fazer, tem que ter um histórico de crescimento, tem que ser escalável, etc, etc. Eu não vou ficar repetindo o que você já sabe. Mas, por gentileza, me faça a gentileza de depois ler. As vantagens para as empresas é um network extremamente poderoso, acesso a investidores. Acreditem, a maioria das empresas não tem acesso a investidores. Tem acesso, às vezes, a muitos picaretas que me perdoem, mas não tem acesso, às vezes, a investidores. Experiência colaborativa, que é o exemplo. Se a empresa A fez, se eu seguir o meu caminho, o meu fundamento, eu também posso fazer e posso ser bem-sucedido. Isso aqui é um pouquinho do Elite Londres. E vai ser também a imagem do Elite Brasil. É claro que aqui falta um monte de coisa. Também nós começamos há pouco tempo. Aqui tem a Confindústria, que é a Confederação da Indústria da Itália. Nós ainda não temos essa possibilidade aqui. Aqui tem o equivalente ao BNDES, que estamos namorando, mas não deu nem para pegar na mão ainda. Tem uma coisa de 3, mas vamos pegar, viu? Nós somos aprendidos nesse ponto. Então, temos que formar toda essa... Aqui algum resultado. Eu não tenho esses números ainda da minha empresa, mas tem do Elite. O Elite começou em 2012 e em 2018 ela já pôs para dançar 890 empresas. São dados reais, efetivos, auditados. 535 transações corporativas, com 233 companhias Elite, passando para o quadro de baixo, 280 operações de M&A, de joint venture, 133 investimentos de private equity, 44 emissões de dívida e 16 IPOs. É claro que esse negócio anda e vai chegar uma hora que o IPO é 3, 4 vezes esse número aqui. É óbvio. Agora, isso é feito na Europa, que é um país velho, no seguinte sentido, as empresas lá já são maduras. Então, o camarada tem enorme dificuldade para fazer um IPO, porque quem tinha que fazer já fez. Nós não, nós temos tudo, nós temos que acreditar no nosso país e fazer o que dá para ser feito. Nós temos que afastar um pouco. Eu não queria falar de política, mas nós não podemos deixar que a política atrapalhe o desenvolvimento econômico. É nesse sentido. Não vou nem falar de corrupção. Mas não vamos deixar que a política atrapalhe o crescimento e o desenvolvimento do nosso país e das nossas empresas. Aqui que é a grande coisa, que é a nossa metodologia de trabalho didático junto às empresas. Isso aqui é feito pelo Instituto, com uma empresa... Estou acabando também, desculpa. Tem aqui uma empresa acadêmica, que em cada estado pode ser a boa academia local. No caso de Minas Gerais, está sendo de MEC, porque está sendo em Belo Horizonte. E vem esses módulos aí de treinamento. Cada módulo desse eu tenho detalhado e vai ficar aí com o Tomás. Eu vou mostrar rapidamente para vocês. Bom, isso tem uma sequência, né, naturalmente, e tem aqui um módulo internacional fechando essa brincadeira. A previsão de carga horária são 200 horas. Aqui tem um detalhe de como isso é feito. Eu não vou passar, porque meu tempo já está esgotado. Eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês. Mas esse aqui é o módulo 5, que é o próximo que nós vamos fazer em Minas Gerais. Eu não posso convidar todo o auditório para ir lá participar. Para quem tiver interesse em participar, está convidado para ver como é que funciona, tá? Então, você tem aqui o que é o detalhe. Aqui, os apresentadores. Óbvio que cada caso é um caso. Né? E aqui, quem nós sugerimos que deva participar. Cada empresa pode participar com até 5 pessoas. Mas vai ter horas que eu vou ter que exigir que seja os sócios, uma hora que seja o CEO, outra hora que seja o SEO, e por aí vai, tá? Aqui, já a distribuição da carga horária em termos de classe. Então, vocês estão vendo que, apesar do BNDES não saber ainda, nós já conto com o BNDES aqui, com o FINEP, e por aí vai. Eles vão ser convidados oportunamente. Aliás, o convite já foi feito, né, Diana? Anteriormente, você concordou em participar. Né? Nós agora vamos materializar isso, os bancos.
uma coisa importantíssima aqui, gente, 40% disso é feito pela academia, 60% é mercado. Então, é um treinamento extremamente prático, extremamente objetivo. E isso aqui eu não vou falar, que não dá tempo. Isso aqui é uma plataforma do Elite, depois eu falo sobre isso, também não vai dar tempo. E eu termino mostrando qual que é a nossa primeira turma. A Aker, a empresa de construção civil. Embaré, uma das maiores empresas de doces e balas do Brasil. Labtest é uma empresa de laboratório, ela faz na área de laboratório para a saúde. Lafayette, uma locação de equipamento. Kumar Metals, essa é uma empresa de Patinga, ela faz um braço que vai no alto forno para poder fazer a mistura para melhoria do aço. Só que um braço desse normalmente faz 50, ela faz mais de 500 rodadas. Então, é uma empresa que já tem mercado mundial, ela trabalha. A Marta é uma empresa de turismo. Essa aqui é uma empresa de reatores. Fifth Park é uma das grandes empresas de alimentos do Brasil. A Transfer Logística e a Vilma, empresa de alimentos. Então, isso aí já é uma realidade. Nós já estamos no 5º módulo, estou partindo para o 10º módulo. É uma realidade, e a partir daqui, então, nós vamos ter as métricas do Instituto. E nós queremos que sejam métricas de mercado. Queremos ajuda. Estou aqui pedindo ajuda, pedindo boa vontade. Nós podemos ser grandes se tivermos o mercado do nosso lado. E podemos ser mais uma frustração para as empresas se não tivermos a competência necessária. De formas que eu conto com todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Só queria corrigir que a minha idade não é 8 anos, não, são 7 anos só. Deixa eu te dizer, fizemos uma mudança aqui na programação. A Flávia Mouta vai fazer agora uma apresentação e o Antônio Carlos Berwanger fará a parte de debatedor. Mouta. Bom, boa tarde a todos. Vou trazer aqui para vocês um pouquinho da história do que a gente está desenhando para um novo mercado de acesso do Brasil. A gente falou um bocado aqui já do Bovespa+, coitado, já esculhambamos um bocado o Bovespa+, né? Mas a gente continua trabalhando para que o mercado de acesso ele seja, de fato, um local em que as companhias possam se sentir confortáveis para estarem no mercado de capitais brasileiro, né? Então, assim, tudo que puder ser feito para a gente ajustar o que não funcionou, acho que aprender um pouco com o que não funcionou e ajeitar adiante, né? Temos problemas regulatórios? Certamente que sim, mas eu acho que, por mais que a gente corrija as questões regulatórias, a gente não pode ter a ilusão que a gente só tem problemas regulatórios aqui no mercado de acesso. A gente tem um componente, uma tríade, regulação, grupo de investidores e intermediários financeiros, eles precisam caminhar juntos para que o mercado de acesso seja uma realidade no Brasil. Só ajeitar a regulação ou só ter a ponta de investidor não vai funcionar, ou qualquer uma das combinações possíveis aqui. A gente precisa que tudo caminhe junto para que dê certo. Estamos tentando ajeitar isso. Fizemos um grande diagnóstico agora no início do ano, fizemos uma série de entrevistas com várias pessoas especializadas no mercado de capitais e especializada em pequena e média empresa para saber o que não está dando certo, por que não dá certo o mercado de acesso no Brasil. Na sequência, e aí convergindo um pouco com esse diagnóstico que a gente buscou no mercado, o Ministério da Fazenda reativou o chamado GTMK,
Grupo de Trabalho de Financiamento de Longo Prazo para o Mercado de Capitais Brasileiro. Inicialmente era uma proposta que envolvia apenas órgãos públicos, mas eles estenderam e trouxeram alguns participantes da iniciativa privada também. Um dos temas discutidos nesse GTMK é exatamente o mercado de acesso, então convergindo com o diagnóstico que a gente já estava fazendo um pouquinho antes. Eu vou passar aqui por uma visão geral do que a gente pretende remodelar desse mercado de acesso lá na B3. B3, não sei se todo mundo está familiarizado, ela é a junção entre a então BMF Bovespa e a plataforma da CETIP, né? Então foi criada a B3 no ano passado. E quais são os próximos passos, né? Porque a gente ainda tem um bocado de coisa para caminhar aí sobre esse tema. No diagnóstico, e o material vai ficar aí com vocês, a gente via que a gente tem um gap de captação entre 5 e 500 milhões de reais no Brasil. Basicamente, a gente está falando de companhias que conseguem se captar no novo mercado, que é o mercado principal da B3 hoje. Então, necessariamente, a gente está falando de captações superiores a 500 milhões de reais, com um ticket médio de 1,1 bilhões de reais. Então, muito acima do que seria viável para uma média empresa. Hoje tem a plataforma, tem a regulamentação recente que foi construída pelo Antônio do Equity Crowdfunding para captações de até 5 milhões de reais. Então, necessariamente a gente tem um gap enorme entre 5 e 500 milhões de reais, né? Como cobrir esse gap, endereçando tanto investidor institucional local quanto investidor institucional estrangeiro também. Fomos investigar os demais mercados, né? Por que lá deu certo? O que deu certo no mercado de acesso do lado de lá? A gente não tem só esse problema, né? A gente tem vários problemas periféricos que também precisam ser endereçados para que esse mercado de acesso funcione. Conversando um pouco com os entrevistados, a gente percebeu que dos 360 dias do ano que a gente tem para fazer uma captação, a companhia tem 100 dias a menos, basicamente, considerando o que a gente chama de janelas de ofertas. Julho e agosto são férias no hemisfério norte, então ninguém consegue fazer captação porque não tem nenhum investidor estrangeiro que olhe para uma oferta nesse período. Tem outros períodos em que há uma vedação expressa na norma para se fazer captação, porque a companhia está em vias de divulgar demonstração financeira. Então, tem problema com relação à janela de oferta também, e não só o mercado em si, e tem problemas também relacionados à confidencialidade. Uma companhia hoje, não necessariamente ela quer se expor publicamente na hora de fazer uma captação, mas ela gostaria de testar se o mercado tem apetite para uma oferta dela, sem que ela precise, num primeiro momento, dar tanta publicidade. Então, elas nos demandam que tenha um tratamento confidencial, como tem em outros países. No Brasil, hoje, esse tratamento confidencial ele não é possível. Então, é mais um ponto a ser endereçado. Só para trazer um pouco de contexto aqui, que a gente não está falando necessariamente de ajustes específicos no que circunscreve ali a mercado de acesso. Tem vários pontos adicionais também a serem endereçados. Uma discussão que existe hoje, sim, a gente vê uma série de empresas chamadas, né, de empresas tech, empresas de tecnologia com alto potencial de crescimento, que elas não estão se listando no Brasil, elas estão indo se listar nos Estados Unidos. E elas estão indo se listar nos Estados Unidos, dando um poder bastante grande ao seu fundador, seguindo o modelo lá desenvolvido no Vale do Silício. Pela lei brasileira, o voto maior, mais poderoso para o fundador de uma empresa, ele não é possível.
Então, esse é um tema também que tem surgido na pauta. Será que a gente deveria discutir de novo essa temática, ainda que seja específico para algum tipo de companhia ou não? Eu acho que são pautas que estão na mesa que a gente não pode fechar os olhos para elas, né? Hoje a gente tem um fato: as companhias estão se listando fora do Brasil porque o ambiente no Brasil não é propício para a listagem desse tipo de companhia. Fazer alguma coisa vai reverter esse movimento de exportação de IPO? Talvez não, mas eu acho que é algo que a gente precisa discutir sim. O que a gente fez até o momento? A gente teve esse grande brainstorm a partir do diagnóstico. A gente assumiu no GTMK 2 projetos, relatoria de 2 projetos. Um deles é o mercado de acesso e o outro é desenvolvimento do mercado de dívida corporativa, que a gente também está tratando. Sobre mercado de acesso, ou endereçando parte do tema de mercado de acesso, e aí o Antônio pode especificar um pouco mais. A CVM, lá no GTMK, também propôs um ajuste na lei das sociedades anônimas para flexibilizar as regras para pequenas e médias empresas. Essa alteração seria uma alteração de fato pontual na lei, está aí na tela para vocês, especificamente para a companhia de médio e pequeno porte, conforme regulamentação específica, de modo a dar mais flexibilidade. As regras de sociedade anônima, elas são bastante rígidas, bastante complexas, muito mais complexas do que uma pequena e média empresa consegue endereçar. O que a gente pretende trazer para a mesa nesse novo mercado de acesso, né? Redesenhando o que a gente tem hoje no Bovespa+. A gente pretende trazer um modelo que é muito parecido com o modelo da diretiva europeia, em que a companhia tem um assessor. É uma empresa, uma consultoria, ou um banco, ou um private equity, ou uma boutique de investimento que vai acompanhar, que vai, como o Paulo disse, que vai pegar essa empresa no colo e levar ela, conduzir ela até a listagem na B3, e a partir da listagem, da oferta, ela ainda permanece assessorando a companhia por um certo tempo. Então, é um modelo muito diferente do modelo das companhias de novo mercado, por exemplo, das grandes empresas, em que elas não precisam desse tipo de apoio. Aqui, necessariamente, a gente vê esse apoio como necessário. Esse assessor, ele vai não só suportar a companhia ao longo da listagem, como ele vai acompanhar plano de negócios, a proposta da companhia, acompanhar o processo de diligência dentro da companhia, seja financeira, tributária e jurídica, supervisionar a elaboração dos documentos para viabilizar a listagem e também analisar questões relacionadas à governança corporativa, que, por óbvio, serão muito mais flexíveis que as de novo mercado, por exemplo. A gente tem uma série de conceitos em discussão exatamente nesse momento, né? A gente ainda é um processo muito em construção. Essas companhias, elas vão ser registradas numa categoria específica na CVM, ou elas seriam dispensadas de registro na CVM? É uma das questões que está na mesa. Como que a gente vai fazer o tratamento confidencial do processo inicial de listagem dessas companhias? Vai ser possível ou não vai ser possível? Vamos dar um tratamento diferenciado à divulgação de informações desse tipo de companhia? Vamos flexibilizar as informações financeiras dessas companhias? Faz sentido uma companhia no início, numa fase tão inicial de maturação, ter que divulgar resultados de 3 em 3 meses? Isso é compatível com o plano de negócios de uma pequena e média empresa? Talvez não.
né? E quando você discute um pouco com essas startups, algo que está retardando a chegada das startups, mesmo nos Estados Unidos, retardando a chegada dessas startups à bolsa, é exatamente a necessidade de retardar um pouco mais essa visão de curto prazo que, de uma maneira em geral, os investidores trazem para uma companhia como essa, que num estágio tão inicial talvez não faça tanto sentido. Mas acho que isso tudo é algo ainda a ser construído, né? Que público investidor seria o público adequado para esse tipo de companhia, né? Esse assessor, ele seria, assim, certificado pela entidade administradora de mercado, mas com a ajuda de mais alguém? Ou seria só responsabilidade exclusiva da Bolsa? Acho que são todas questões ainda em aberto. O que a gente tem de próximos passos aqui? Agora, ao longo de agosto, setembro e outubro, a gente está detalhando o conteúdo, então a gente está tentando trazer para o papel o que seria isso, né? Que mercado de acesso novo é esse? Quais são as regras que vão ser associadas a esse assessor da companhia pequena e média? O que precisa propor a CVM, alterar nas próprias regras da CVM? O que a B3 precisa construir de regra nova? Nós estamos exatamente nesse momento, agora até outubro. Temos um compromisso de apresentar à CVM até o final do mês de novembro esse pacote final de propostas, para que em 2019, aí sim, a gente consiga desenhar um plano de implementação desse processo e até desenhar junto com as empresas e com o mercado um eventual tombamento das companhias que hoje estão no Bovespa+, para esse desenho que seria mais flexível, dando mais um passo para que a gente consiga, assim, no Brasil, avançar com esse tema. Assim como o Tomás comentou, eu acredito que a gente tem um potencial gigantesco com pequena e média empresa no Brasil. Pode não ser o único passo a ser dado, ou certamente não é o único passo a ser dado, mas hoje a gente já vê um grupo de pessoas, de entidades, de associações muito voltadas para ajudar nessa caminhada. Acho que o BNDES sempre esteve junto e agora acho que a gente está conseguindo juntar um grupo maior de pessoas preocupadas com o tema, né? O Brasil, de uma maneira geral, era muito cético em aproximar pequena e média empresa do mercado de capitais. Eu acho que hoje já se percebeu que não tem como escapar disso. A gente precisa viabilizar essa união entre pequena e média empresa e o mercado de capitais no Brasil. Só o mercado bancário não vai dar conta do que essas empresas precisam, na verdade. Então, assim, conto com a colaboração de todos, vocês têm meu contato aqui, a gente está, de fato, desenhando a proposta, toda contribuição ela é mais que bem-vinda. Obrigada, gente. Muito obrigado, Flávia. Na programação, eu tinha também o Paulo Funchal como debatedor. O Paulo Funchal era sócio da Grant Thornton, mas ele deixou a Grant Thornton e era o parceiro do meu amigo Paulo Ângelo no desenvolvimento desse projeto da Elite, que é uma empresa subsidiária da Bolsa de Londres e que tem um modelo de negociação em mercados de acesso secundário, o AIM. O Paulo poderia fazer algumas observações sobre o funcionamento do AIM, que é muito semelhante, quer dizer, a Bovespa está seguindo muito o modelo do AIM, o que significa, na minha opinião, um avanço para termos um mercado brasileiro de acesso. Eu passo agora a palavra ao meu amigo Antônio Carlos Perbanger. Corrija.
O Antônio Carlos é superintendente de desenvolvimento do mercado da CVM. A CVM está sempre preocupada e faz parte da lei que a criou, preocupada com o desenvolvimento do mercado. Eu fui presidente e disse, sempre fui defensor de que o principal papel da CVM é a questão da informação e educação, e fiscalização e penalização exemplar. A CVM está agora fazendo uma revisão do seu marco regulatório, procurando uma simplificação dele, porque realmente a tendência nossa é cada vez mais querer regular. Eu acho que, mais do que regular, a gente tem que fiscalizar e penalizar exemplarmente, dando, obviamente, a informação e a educação para as pessoas saberem do que se trata. Antônio Carlos, fique com a palavra. Obrigado, Tomás. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui. Enfim, é uma pauta super importante para a gente na CVM, nessa discussão do mercado de acesso, e é uma discussão que a gente está envolvido em diversas frentes, né? Uma frente muito interna nossa, como Tomás comentou aqui, a gente está fazendo um trabalho de revisão das nossas normas, com o objetivo de diminuir o custo de observância. Então, é um trabalho que vem sendo feito dentro de um grupo estratégico que foi montado dentro da CVM para esse fim. Esse grupo estratégico está trabalhando desde o começo do ano. A gente fez reuniões com mais de 24 entidades representativas de mercado. Essas entidades enviaram para a gente uma série de contribuições, né? Numa primeira etapa, essas contribuições eram voltadas mais para a identificação de redundâncias, duplicidades, e onde a gente poderia eliminá-las, né? Tornando a regulamentação mais eficiente. E num segundo momento, propostas mesmo de alterações regulatórias, né, para permitir o desenvolvimento do mercado, para permitir que a gente tenha uma regulamentação mais eficiente, menos desburocratizada. Em relação à primeira etapa, a gente está prestes a iniciar uma audiência pública que vai abranger exatamente a eliminação, né, de diversos pontos que foram identificados pelo grupo como de fato, né, redundantes, e que a gente já poderia tratar no curto prazo, né? Essa segunda etapa maior, né, que envolve, né, discussões um pouco mais aprofundadas em relação a temas como esse que a gente está tendo aqui, que é o mercado de acesso. A gente está recebendo esses temas e a gente vai, ao longo dos próximos anos, priorizá-los na agenda regulatória da CVM. Então, assim, mercado de acesso é um tema muito importante. A gente vem discutindo ele também no âmbito do GTMK, que é o Grupo de Trabalho de Mercado de Capitais. Lá a gente propôs, como a Flávia comentou, uma alteração na LM 6404, que, no nosso entendimento, é muito importante para tornar, né, todo o arcabouço legal e regulatório brasileiro mais atrativo para as companhias de menor porte, né? Você se constituir hoje como uma sociedade anônima, né, é um custo alto, você tem custos de diversas naturezas, inclusive o custo de publicação em jornal, que é um custo importante para essas companhias, dentre outros. E, claro, né, a gente tendo essa flexibilidade de modular a legislação, a regulamentação para essas companhias menores, a gente entende que o mercado de capitais passa a ficar mais atrativo no momento que ela bota na balança, né, o custo de captação de um empréstimo bancário versus o custo, né, de você abrir capital, de você implementar uma governança, de você ser transparente com aquele investidor que vai estar entrando na sua companhia. Então, é um objetivo importante nosso. A gente espera que tenha sucesso aí essa alteração normativa. Não obstante, a gente tem uma pauta também que a gente está avaliando com a Bolsa, que é mais nossa, né, regulamentações da própria CVM que a gente pode alterar para fins de estimular a criação desse mercado de acesso. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que nós já tentamos fazer isso e não foi fácil, né? Há desafios muito grandes que envolvem essa discussão, desafios que estão em todos os lados, né? No lado do emissor, do empresário, que quer manter o controle da empresa dele,
que tem dificuldade de ser transparente com o mercado, o lado do intermediário. O intermediário brasileiro gosta de ofertas grandes, gosta de intermediar ofertas grandes, é lá que ele enxerga, de fato, um retorno para o trabalho dele. Então, falta no Brasil hoje, né, intermediários que tenham como foco, né, esse nicho de mercado, que são essas ofertas menores, e daí o grande mérito da gente estar discutindo essa figura nova desse assessor, que está sendo inspirado lá no mercado londrino. E a terceira perna disso aí são os investidores, né? No Brasil, as ofertas elas costumam dar certo quando você tem o interesse de investidores estrangeiros. Investidores estrangeiros se interessam por ofertas grandes, né? Eles têm tickets altos, eles entram em ofertas grandes porque eles sabem que nessas ofertas eles têm liquidez, eles podem sair do mercado brasileiro quando eles acharem conveniente. Eles não gostam e não têm o costume de entrar em ofertas menores em que a participação deles vai ser muito relevante dentro daquela rodada de captação de uma empresa. Nesse sentido, temos que desenvolver, né, no Brasil, a cultura de investimento nessas empresas, tanto por parte, né, de investidores especializados, como fundos de pensão, e investidores pessoas físicas, né, nos estudos que foram feitos e na análise, né, dos mercados que funcionaram em relação ao mercado de acesso, a gente via que a participação de pessoas físicas era muito alta. Claro que, né, a gente comentou aqui de Londres, que esse número estarrecedor aí de 3.000 companhias. A gente tem, vale dizer que é importante, uma concorrência muito desleal, que é o benefício tributário que é dado lá para o investidor pessoa física, que é algo que a gente não conta aqui no Brasil. Então, assim, pessoa física é relevante lá fora, pessoa física em alguns mercados conta com benefício tributário, aqui não vai ser assim, mas a gente precisa pensar, assim, na atratividade, né, dessas companhias para diferentes tipos de investidores, para que a gente possa ter liquidez no mercado secundário. Se não tivermos, né, o interesse das companhias de abrir mercado, o interesse dos investidores de entrarem nessas companhias vai ficar reduzido. Acho que o último ponto que eu gostaria de comentar é que a gente fez, no ano passado, a gente editou uma regra que é voltada para startups, para empresas que estão nascendo, né, que é a regra que permite que essas empresas façam ofertas públicas dispensadas de registro por meio do crowdfunding, né, do equity crowdfunding. Lá a gente permitiu, né, e reconheceu e legitimou a atuação de um participante novo no mercado brasileiro, que é a plataforma de crowdfunding. Então, essa plataforma passa a ser registrada na CVM, fica autorizada a realizar esse tipo de oferta, uma oferta que pode ir até 5 milhões de reais, e a gente tem visto um sucesso muito grande, né, dessa modalidade de oferta, desse canal de financiamento para empresas que estão surgindo. Então, se a gente foi capaz de endereçar o mercado de capitais, conseguiu trazer uma solução para essas empresas que estão nascendo, que são startups, que têm um risco super grande para o investidor, faz sentido a gente pensar em preencher esse gap que está entre os 5 milhões do crowdfunding e 1,1 bilhão das ofertas grandes que estão listadas no novo mercado. Bem, agradeço muito, Antônio Carlos, também pelos seus comentários. Eu acho que a CVM, e ele mencionou aí o crowdfunding, acho que foi um avanço importante para o micro, pequeno empresário. Acho que isso abre um novo horizonte, sim, para o desenvolvimento desse mercado. Da mesma forma que nós precisamos aumentar o número de empresas em bolsa, precisamos também aumentar o número de investidores. O painel seguinte vai tratar exatamente dessa questão do aumento do número de investidores, ampliação da base de acionistas individuais das empresas. As empresas brasileiras têm um viés de buscar investidores estrangeiros nas suas aberturas de capital IPOs, e ficam muito concentradas no investidor institucional.
Acho fundamental a ampliação da base de acionistas, porque é uma forma, inclusive, de você democratizar a propriedade, fazer com que o maior número de brasileiros sejam sócios de suas empresas. O painel seguinte, que eu vou passar logo a seguir, vou deixar para duas perguntas antes de passar para o próximo painel, ele vai abordar essa questão da ampliação da base dos acionistas individuais, inclusive a importância da informação. Está aqui o sócio fundador da Empíricos, que inovou na forma, na maneira de informar. Eu diria que a informação é fundamental, o sistema de distribuição é fundamental, e nós temos um caso de tremendo sucesso, que é a XP, o sistema de distribuição, mas uma das grandes críticas que eu sempre ouvi do meu amigo e ex-presidente da CVM também, Maria Oswaldo Matos Filho, que foi o sistema de distribuição no Brasil foi fortemente prejudicado. Eu sempre cito uma estatística. Hoje, não sei quantos agentes autônomos de investimento temos, mas talvez uns 2.500, não sei, para mercado de capitais. Enquanto as seguradoras têm 80 mil vendedores de produtos do segmento de seguros. E o setor imobiliário tem 250 mil corretores de imóveis. Quer dizer, se você não tiver um sistema de distribuição forte, inovações na questão da informação, uma estratégia, uma política de ampliação da base de acionistas das empresas, é difícil termos um mercado de capitais eficiente e que contribua efetivamente para a solução dos problemas do país. Eu passo a uma pergunta, o Roberto. Obrigado, Tomás. Parabéns a todos. Mas foram apresentações bastante ilustrativas. Eu, na verdade, não tenho uma pergunta específica, mas uma consideração, particularmente no que o Antônio Carlos comentou agora, e vou citar dois exemplos de vida, né? Nós que, aliás, ontem, Tomás, foi o nosso dia do idoso, né? Você não comemorou, foi ontem, nosso dia. Então, quem é idoso sempre tem história para contar. Mas eu acho que um ponto importante que foi tocado pelo Antônio Carlos, e acho que de alguma maneira foi transpassado aí pelos outros, é a questão de cultura de investimento. Tá certo? Ou seja, nós não temos uma cultura de investimento no Brasil por N mais duas razões do passado. Eu acho que o processo esse que você acabou de dizer, do crowdfunding, é um processo interessantíssimo, novo, que eu acho que vai ajudar nessa jornada de ampliar o mercado de capitais. Dois exemplos que eu queria citar. Um eu vi quando comecei a trabalhar no mercado de capitais, lá nos idos do início de 1970, é de que uma empresa no Brasil conhecida, a Fundição Tupi, abriu capital na década de 60, 67, 68, foi quando foi criado o Fundo de Garantia. E naquela ocasião, a empresa pagou o Fundo de Garantia para os seus funcionários com ações. As ações da Fundição Tupi, lá em Joinville, viraram moeda. As pessoas com as ações compravam pão na padaria, carne no açougue, etc. Então, obviamente, não tem nada a ver com os nossos dias atuais, mas mostra uma forma que, no passado, de alguma maneira, foi criada. Mais recentemente, e aí eu volto à questão, de novo, cultural, que talvez seja uma das barreiras mais difíceis de serem transponíveis no Brasil, que é a questão cultural mesmo. Eu era presidente de uma escola, há 10 anos atrás, do conselho de uma escola, e essa empresa ela resolveu vender, nós resolvemos abrir a venda de ações da empresa para os funcionários. Tinha, na época, sei lá, 1.200 funcionários. Menos de 100 compraram ações. Passados 6 meses, um ano, nós resolvemos doar. Na época, foram 25 ações para todos os funcionários, no sentido de talvez estimulá-los a comprar ações daquela empresa. Ninguém mais comprou. Por quê? Por um problema cultural.
Nós já desenvolvemos, você sabe disso, Tomás? No passado, nós criamos o CODIMEC, não o CODIMEC. O CODIMEC e tantas outras formas, não se conseguiu quebrar essa barreira. Então, este exemplo que foi citado pelo Antônio Carlos é mais um exemplo que talvez possa ser o primeiro caminho a superar essas barreiras, romper a barreira cultural que ainda existe e que é difícil. Só queria fazer esse relato para ilustrar aí um pouco o debate. Obrigado, Roberto. Tem mais uma pergunta ali. É a última pergunta, peço desculpas. Ficou do lado de lá. Para mim? Heitor Lira. Eu vejo que o acesso, de fato, é difícil pelo parte da empresa e por parte do acionista. Muitas vezes você tem coisas como já foram feitas no passado e que são como clube de investimento, alguns tipos de compulsoriedade, como fundo de garantia, enfim. E eventos como o Procap, que foram desenvolvidos pelo BNDES no passado, onde trazia uma forma de financiar até o acionista e passando a ele a cultura de acompanhar ou não a empresa e, ao mesmo tempo, estimular a abertura de capital de pequenas empresas. Foram coisas que se perderam no tempo. O clube de investimento teve uma faca agora de 150 para 50 cotistas, exigindo que o cotista seja um negócio muito maior. Foi uma mudança recente da CVM, já tem uns 3 ou 4 anos. Se a gente pega uma progressiva da evolução da destruição dos clubes a partir daí, é nítido. Tanto que a Bolsa que acompanha o clube de investimento deve ter uma estatística disso. E após a regulamentação de 150 para 50, muitos morreram. O mercado também pode não ter ajudado, mas muitos morreram. E o Procap, que foi um exemplo onde se conseguiu juntar tanto o acionista, por um lado, buscando a educação, financiando a empresa e não necessariamente mantê-los dentro dos fundos e depois ter que se desfazer dos fundos através de fundações e outras formas, fica aí mais um ponto a ser pensado e uma sugestão para as duas casas. Coisas que deram certo no passado. Ok. Muito obrigado. Um segundinho. Eu queria, no caso, comprometer esse painel com um passo 2. Nós tivemos na abertura aqui uma conversa que eu achei a maior importância, em que a Helena Lustosa topou fazer uma ação conjunta. Não é ela pessoa, ela instituição também. O que está sendo falado, que foi falado agora por último, que você tem instrumentos e ferramentas e processos que foram abandonados, realmente é verdade. Ou seja, eu me lembro, garoto, de formatar um clube de investimento com grande gosto na minha época de universitário. Então, o que eu vejo é que a gente está diante de um outro momento e que nós não podemos perder, que vai ser o último painel, que é o momento da mudança, em que você vai ter uma política entrada totalmente nova, seja para o bem ou para o mal. O problema é como a sociedade vai se apresentar diante desse processo, diante desses painéis maravilhosos que nós vimos nesse dia e meio de trabalho. Então, qual é a proposta? Nós não deixarmos passar, como coisas que o Paulo aqui falou, no jeitão mineiro dele, entendeu? Ou aquelas novas e básicas atividades que a B3 colocou. Você tem hoje necessidade, você falou, da pequena e média empresa entrar no mercado para esse fim. O Sebrae veio aqui fazer o seu testemunho. Não existe possibilidade de ter uma instituição que tem 3 bilhões de reais por ano que não venha valorizar a operação do que é a democratização de um capital, de uma empresa em termos gerais. Eu me lembro, inclusive, que o BNDES, um dos meus primeiros programas que eu me lembro, era exatamente um programa de democratização de capital. Então, acho que isso é fato. Eu deveria, aí eu falo numa ação da exortação, porque eu sei que o trabalho vai ser seu, Tomás. O Conselho vai forçar com você essa ideia, nós vamos cruzar, fazer a nossa participação ser ativa, mas sem contar com todos os players que aqui vieram, não vai ser possível se fazer isso a contento. Concordo em gênero e número. A gente tem que dar continuidade ao trabalho. Muitas ideias foram apresentadas aqui que podem ser desenvolvidas. O CODIMEC está comprometido com o desenvolvimento do mercado de capitais e tenho absoluta convicção, já fiz essa declaração no início,
na abertura, de que o mercado de capitais vai ser o grande instrumento para o aumento da produtividade do capital financeiro na economia. Mas, para isso, a gente precisa ter a questão ex ante, que é da formação da poupança, criarmos um modelo previdenciário de capitalização. Está tudo integrado. O objetivo desse seminário foi fazer uma apresentação de forma que se encaixasse, primeiro, o tema estruturante para a economia brasileira. Sem poupança privada, Paulo, não teremos mercado de capitais em hipótese nenhuma. Enquanto o governo continuar sequestrando a poupança desse país, não teremos mercado de capitais em hipótese nenhuma. Não adianta querer fazer mágica, não vamos conseguir. Mas isso vai mudar, e eu estou convencido de que isso acontecerá nesses próximos anos, e o mercado de capitais será o grande instrumento para o aumento da produtividade do capital financeiro. Eu digo, já falei no início, o capital humano você aumenta com a educação e com a inovação, capital financeiro através da alocação eficiente dos recursos, através do mercado de capitais. Por favor. De fato, eu acrescentaria algo que é muito simples e falamos no painel ontem, que é a coordenação. Eu acho que hoje existe um alinhamento na ação, e a própria, falamos aqui do GTMK, é um lugar bastante interessante, onde diversas iniciativas estão sendo mapeadas e vão ser apresentadas no seu devido momento. Algumas serão realizadas agora, outras serão oferecidas para o novo governo. Então, assim, essa coordenação, parceria, onde não é a minha ideia, é a sua ideia, onde a gente consegue identificar, e aquilo que a Flávia colocou, você tem que olhar investidores, os agentes de mercado e a regulação. Então, recentemente, o banco tem se preocupado muito com dívida, né? Tentar ajudar, dado que o mercado é muito concentrado bancário, outras alternativas de financiamento às empresas que vão viabilizar a sua atuação no mercado de capitais. A CVM recentemente colocou em audiência pública semelhante preocupação em relação aos fundos de dívida. A B3 também tem, né, participado das discussões. Então, eu acho que assim, estamos todos olhando na mesma direção e buscando identificar as falhas e atuando aqui, colocamos aqui, o Paulo, a discussão da educação, que certamente o Luiz Guilherme vai falar, né, no próximo painel. Assim, é um elemento importante, além dessa coordenação, a educação para criarmos essa cultura, né, que é justamente o que a gente precisa trazer de volta e trabalharmos de forma coordenada para que as iniciativas sejam concluídas. Cada um quer ter a sua iniciativa e muitas vezes você não consegue completar. Eu acho que se a gente tiver a humildade, né, de discutir que juntos, identificado o diagnóstico, podemos trabalhar juntos para viabilizar essas iniciativas. Aí está aceito o desafio. Muito obrigado. Bem, considero encerrado, agradeço muito a todos aqui e vamos à sequência, porque ainda temos um painel extremamente interessante na semana da eleição para discutir as perspectivas do cenário eleitoral depois do painel da ampliação da base de acionistas individuais. Muito obrigado.